Muita gente botou no comentário essa polêmica, que não é bem polêmica, sobre a vacinação da Covid nas crianças, né? E eu vou explicar para vocês o que é que confundiu muita gente e o que está gerando tanto debate em vários locais, rede social, aqui no canal do YouTube, da obrigatoriedade, né? Esse termo foi utilizado, da vacinação infantil. Inclusive eu fiz vídeo sobre esse tema, né? O que acontece, né? Quando a gente olha o cenário de vacinação, desde que se iniciou a vacina, sempre gerou muita polêmica e muito debate. Teve aqui no Brasil até um termo, revolta da vacina. As pessoas se negaram a tomar vacina. Lá atrás, quando se descobriu, começou a se vacinar, trazia um monte de questionamento. Por quê? A lógica de todo mundo, isso é quase instintivo, dizer assim, poxa, eu não sinto nada e eu vou estar inoculando alguma coisa para me proteger de uma coisa que eu não tenho. Então isso, do ponto de vista instintivo, sempre gerou uma série de debates, ainda mais quando você fala de criança, população pediátrica, né? E os pais, quase de forma instintiva, dizem assim, poxa, eu não vou aplicar uma coisa ao meu filho. Depois a gente, quando sociedade foi evoluindo, e esse debate quase inexistiu. Então existiu, o Brasil é um país referência no mundo, Programa Nacional de Imunização, né? Um comitê técnico, científico, debate qual vacina deve ou não ser incorporada, tem um custo disso, é dado pelo SUS, e o Brasil foi modelo no mundo inteiro. Quando a gente teve o boom da Covid, vou voltar só um pouquinho, né? Apesar disso, né, no mundo inteiro sempre existiu movimentos anti-vacina, sempre. Pra vocês terem ideia, tentaram ligar, bote no Google que vocês vão encontrar as vacinas pediátricas ao autismo, tentaram ligar vacina pediátrica, uma série de alterações que nenhuma dessas eram comprovadas, mas aí tinham vídeos, tinham cenas. Então assim, só para vocês entenderem o cenário, já existiam grupos organizados anti-vacina no Brasil e no resto do mundo, com rede social, com tudo isso, né? E claro, envolvia às vezes profissionais de saúde, né? A gente sabe que ser humano é ser humano e vai ter gente de tudo que é tipo, né? E com todo tipo de raciocínio. E isso lá atrás gerou matéria em jornais grandes, uma série de coisas, mas não repercutiu tão grande. Quando chega a Covid, né, com esse caos todo, né, milhares de mortes, aqui no Brasil chegou a ter ano com quase 500 mil de pessoas morrendo de Covid, e a solução veio a vacina, os debates surgiram muito forte aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também e no resto do mundo. E aí muita gente falava, a vacina foi rápida e tal. Eu fiz vídeo aqui explicando que não, teve evidência científica, se encurtaram uma série de processos administrativos, mas existiu fase 1, fase 2, fase 3 e tal. Então, do ponto de vista científico, o governo brasileiro não fez nada diferente do que sempre fez. Ele analisa as vacinas, vê qual vacina tem evidência científica para proteger a população e coloca no Programa Nacional de Imunização e passa a ser uma vacina obrigatória. Por que a gente chama esse termo de vacina obrigatória? Ninguém vai bater na sua porta e arrancar seu filho e dar vacina. Porque toda vez que você chega no posto e bota a idade do seu filho, o pessoal do posto vai dizer, ele precisa de tal e tal vacina e dá vacina. Ninguém chega no posto e diz assim, eu quero dar de varicela, mas não quero dar de sarampo. Não quero dar vacina de catapora. Não existe isso, né? A de paralisia não dê não, porque eu não gostei tanto dela. Não existe. Porque existe um comitê técnico científico que a gente, enquanto país, enquanto Estado, dá autonomia para eles para analisar, claro que avaliar tecnicamente e decidir. Existe um controle social das sociedades, né? Tanto que vira e mexe tem uma briga, que devia ter incorporado tal vacina, não incorporaram. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui de herpes zoster, né? Que não está no governo. A Sociedade Brasileira de Imunização disse que era interessante, dá para toda a população a partir de determinada idade. Então sempre existiu isso. No governo americano a mesma coisa, tem um CDC que define, mas existem sociedades que debatem e tal. Só que agora, né? O debate é um debate raso. Por que eu digo que é um debate raso? Porque é um debate que as pessoas que estão falando isso contra a obrigatoriedade, dizendo que no dia da vacina e tal, que agora estão, elas não estão analisando e não estão falando para todo mundo que sempre existiu o calendário de vacinação e você, pai e mãe, não ficava escolhendo qual vacina dá ou não dá. E a vacina da Covid cumpriu todos os critérios científicos para ser incluída no Programa Nacional de Imunização na população pediátrica. Só isso. E o termo obrigatório porque o governo, enquanto governo, ele cria e sempre, e não é da agora isso, né? Se você debater do ponto de vista filosófico, Júlio, eu sou anarquista, eu acho que não devia ter Estado, cada um devia fazer o que quer. Tudo bem, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando de hoje, enquanto a gente funciona, enquanto governo, enquanto Estado, enquanto Ministério da Saúde, foi incorporado do ponto de vista científico. Nada diferente do que sempre foi feito, tá bom? Espero que tenha ajudado para desmistificar. Ou seja, a vacina da Covid cumpre todos os critérios científicos no mundo inteiro, não sou só eu que estou falando, OMS, CDC, tudo, para ser incluído e dar na população pediátrica. Nada diferente disso, tá bom? O que passa disso é
teorias conspiratórias que surgiram aos montes de mil coisas, que é para matar, que é para fazer isso, aquilo e tal. Mas isso não corrobora com a realidade dos fatos, com as evidências científicas que os trabalhos se mostraram, tá bom? Então, vacina é sim segura, eficaz e deve ser incluída no Programa Nacional de Imunização. Se você quiser fazer, que aí não é meu campo e nem tenho competência, nem técnico, nem capacidade de debater o debate filosófico, se o Estado intervir ou não e tal, aí é do outro campo, das ciências políticas, não é do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, da mesma forma que as outras vacinas foram incorporadas, tudo ok da vacina do Covid também ser incorporada, tá bom? Espero que tenha ajudado.